Buscar intimidade no Senhor é algo principal. Por isso, convido você, homem, aos dias 24 a 26 de abril, estarem conosco no nosso Retiro de Homens. Será um momento onde a palavra do Senhor e o Espírito Santo irá falar ao seu coração de maneira poderosa. Então, faça sua inscrição no balcão de informações ou então na secretaria. Está chegando nossa Festa das Nações, do dia 30 de abril ao dia 2 de maio. Em frente à igreja, teremos barracas com comidas deliciosas, com espaço interativo e recreativo para as crianças e também um ambiente cheio de alegria e comunhão. Será uma oportunidade incrível para reunir a família, chamar os amigos e degustar o melhor da terra juntos. Venha experimentar sabores de diferentes países, viver momentos abençoados de diversão e descontração. Festa das Nações, do dia 30/4 a 2/5, esperamos você. E para você, membro da IPI Sertanópolis, que sonha em celebrar o seu matrimônio na igreja, com a bênção do Senhor, já temos a data do casamento coletivo. Será no dia 16 de maio, tanto para você que ainda não regularizou o seu casamento, como também para você que, mesmo com a regularização, ainda não celebrou a cerimônia na igreja. Esta é a sua oportunidade. Para maiores informações e orientações, entre em contato com a Secretaria da Igreja. Lembrando que a quantidade de casais para a cerimônia é limitada. E esses foram os nossos avisos. Espero que você tenha anotado e que você não se perca nos horários. Agora, fique ligado que o nosso culto já vai começar. Boa noite, irmãos. Se coloque de pé, por favor. Vamos juntos adorar ao Senhor e falar do quanto nós somos gratos pela sua bondade, pelo seu amor que sempre nos acompanha. Quando nós estamos de passageiros num veículo, dependendo de quem está dirigindo o veículo, se a pessoa estiver com sono, a gente fica meio inseguro no banco, né? E às vezes a gente não consegue nem cochilar, vai a viagem inteira acordado com medo, com receio, mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que nos guarda não dorme, ele não cochila. Então você, aquele que dirige a sua vida, você pode ficar tranquilo, porque ele não dorme. Ele está sempre atento, sempre ao seu lado, e ele é muito bom. Amém? Creia nisso, vamos cantar essa verdade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.
tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Que bom podemos cantar essa bondade que nos cerca, que nos persegue, não é, meus irmãos? Deus cuida de nós e é por isso que nós estamos aqui, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém, querido? Que bom que você está aqui. Quero pedir um instante para que você se assente por poucos minutos. Quero aqui só passar alguns avisos que nós não tivemos aí no vídeo no início do culto. Você deve ter percebido que todo início de culto nós estamos tendo os avisos daquilo que vai acontecer na programação da igreja durante as semanas, não é? Aí nós estamos passando nisso do vídeo. Hoje especificamente temos algo a mais que eu quero passar para vocês, a saber, meus queridos, para um chamado aqui para as irmãs, para as mulheres que têm disponibilidade e desejo, quem sabe, de atuar como voluntária no ministério tão especial chamado Bazar Missionário. Se esse é o seu caso, mulher, você se dispõe, você gostaria de fazer parte deste ministério, é uma oportunidade para você se engajar. Você pode procurar a secretaria da igreja o quanto antes, dar o seu nome, seu contato, que aí então você vai se inteirar daquilo que é necessário, mas atenda se arder no seu coração, você ser útil e deixar Deus te usar neste ministério tão especial, Bazar Missionário, tá certo? Quero aqui, meus irmãos, reforçar para um chamado aqui acerca da Festa das Nações, como você bem viu nos avisos, não é? A chamada aí para os voluntários, mas eu quero também abrir aqui um chamado para você que sempre fez uma doação de bolo, doce para a Barraca Fruto Maduro, ou você que deseja fazer. A Barraca do Fruto Maduro, da Rede Fruto Maduro, é aquela barraca mais doce, vamos dizer assim, da Festa das Nações, não é? Que traz coisas deliciosíssimas, não é? Então, você pode abençoar esta barraca com a sua doação, através de um bolo, um doce, o que deu você entender de trazer. Você pode, a partir do domingo, do dia 19, retirar a embalagem aqui na igreja, e aí então, no primeiro dia da festa, você vai poder trazer a sua doação, tá certo? Nós vamos reforçar isso com mais frequência. E eu quero também, em relação à Festa das Nações, fazer uma chamada em geral para todos os voluntários. Mesmo que você ainda não se engajou numa barraca, numa frente, numa função especificamente, mas você deseja ser voluntário. E você que já é voluntário na Festa das Nações, não importa a sua função, mas nós temos aqui uma chamada para uma participação muito especial na segunda-feira, agora dia 13, quando nós teremos um curso especial chamado Boas Práticas, diante da exigência da vigilância sanitária aqui da cidade, em relação ao atendimento que nós temos ao público, né, à cidade, com alimentação na Festa das Nações. Nós vamos nos adequar, assim como já fizemos desde 2024, com a certificação do curso para manipulação de alimentos, né, e assim o atendimento ao público. Então é muito importante, quanto mais pessoas tivermos engajadas neste curso, qualificadas, capacitadas, com o conhecimento necessário para a nossa segurança, meus irmãos, é muito importante. Então volto a dizer, você que é voluntário da Festa das Nações, ou vai se voluntariar, não importa a sua frente, a função, você recebe agora um convite especial para participar do curso
Boas Práticas, que vai ser ministrado nesta segunda-feira, dia 13, às 18 horas. Olha só, a partir das 18 até às 20 horas, tá certo? O curso é gratuito, não tem custo nenhum e você ainda ganha uma certificação no final. Mas é muito importante, você que vai participar do curso, dar o seu nome ainda hoje, ou a partir de hoje, seu nome completo, seu CPF, para que possa ser confeccionado certificação depois. Maiores informações, pode procurar a secretaria depois, nós teremos o prazer e a alegria de te orientar. Amém, meus irmãos? Esses são os avisos, nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus. Você veio para adorar o Senhor, amém? Você está preparado para continuar adorando ao Senhor? Você veio para ouvir a voz dEle? Amém? Nós temos ainda a palavra para ser ministrada e vamos ouvir a voz do Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor, também com o nosso louvor financeiro. E eu quero te convidar a fazer isso com muita alegria, gratidão ao Senhor. Você que é desta casa de oração, você que nos visita, fique à vontade para participar deste momento, com alegria e gratidão ao Senhor, sabendo que tudo é dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para a glória dEle. Em nome de Jesus. Vamos fazer assim? Vamos louvar, celebrar ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro
Aleluia! Como é bom depender de um Deus fiel. Como é bom depender de um Deus que nos ama, de um Deus que está sempre pronto para nos proteger. Ele é fiel, Ele é justo. Amém? Você crê nisso? Amém. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. E agora é a sua vez de humilhar. Não se lembra que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não, não. Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar. No sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me
bondade. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, porque Tu és fiel, porque o Senhor nos ama. Pai, nós não temos palavras para Te agradecer pela Tua bondade que recai sobre nós todos os dias, pela graça que nos alcançou. E nós declaramos que estamos seguros nos Teus braços. Nós cremos nisso, porque sabemos o Deus que servimos. Aleluia, Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, Te rendemos graça, Senhor. Obrigada pela Tua fidelidade todos os dias. Amém, amém. Jesus. Glórias a Deus. Louva Jesus com mais uma vez, salva de palmas, irmãos. Engrandeça esse nome. Louvado seja o nome do Senhor em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, meus irmãos, Sérgio Louvor, pela inspiração, pela graça do Senhor sobre vocês. Continue cada vez mais sendo derramados abundantemente. Vocês estão animados nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus está neste lugar, você crê nisso? Deus já está falando aos nossos corações e continuará falando, amém? Deus já está falando, Deus continuará falando conosco. Fiquemos atentos para ouvir o que Deus deseja falar mais e mais agora através da sua palavra, amém, meus irmãos queridos? Glórias a Deus. Essa canção, ela é uma introdução do que nós temos pregado e vamos pregar ainda nessa série de mensagens, Jó, a fé que permanece. Você está sendo abençoado com a palavra do Senhor nesses dias? Amém? Amém. Eu também estou sendo muito abençoado, tanto a mim, ao pastor Valdemar, porque nós que debruçamos para preparar a palavra, somos muito abençoados, primeiramente, antes de comunicar aos irmãos, a palavra primeiramente vem ao nosso coração, ela nos encontra, o Senhor nos faz enxergar coisas com mais intencionalidade, quando nós debruçamos para ouvir de Deus, para compartilhar a palavra. Eu desejo muito que nessa noite você entenda da parte de Deus o que o Senhor falou ao meu coração. Eu desejo compartilhar com vocês nessa noite. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre este tema, quando Deus se revela. E nós vamos compartilhar, meus irmãos, do capítulo 38 ao capítulo 41. É claro que nós não iremos falar de todo o versículo, de todo o capítulo, mas nós iremos resumir um pouco dessa passagem. Semana passada, nós falamos sobre o perigo de tentar explicar Deus. Isso foi a iniciativa dos amigos de Jó, que, em primeiro momento, eles fizeram uma coisa certa. Eles saíram de suas casas, de suas cidades, e foram até Jó, a fim de consolá-lo do seu sofrimento. 7 dias depois, quando Jó rompe o silêncio, os seus amigos também começam a falar, e começam a trazer, ou tentar trazer explicação do que estava se passando com Jó. E foram as suas interpretações as mais absurdas, confusas, e muitos sem compaixão do que esses amigos de Jó tentaram dizer a ele. E não somente os 3 amigos dele, mas se você olhar depois, que haverá também a 4ª pessoa, que é Eliú, que é outro amigo de Jó, é o mais novo entre os amigos. Ele começa também a entrar com esse diálogo sobre a percepção de Deus no sofrimento. Sinceramente, irmãos, a igreja, nós como igreja que estamos aqui, professamos a fé, desejamos a palavra, temos dificuldade para entender o sofrimento da nossa vida. Nós temos, sinceramente, dificuldade para entender porque algumas coisas passam conosco, mesmo servindo a Deus. Algumas pessoas até chegam para nós e dizem: eu imaginei que a minha vida agora seria diferente, pastor, porque eu passei a andar no caminho de Deus, eu abri mão de tantas coisas e tenho deparado com alguns sofrimentos, algumas lutas. E realmente nós entendemos que isso fará parte da caminhada da nossa fé. Agora, como entender isso sem
abandonar a fé, ou se não entendermos isso, porque a pergunta que nós fizemos semana passada foi: será que todo sofrimento se explica? Ou será que existe uma explicação para tudo aquilo que a gente passa nessa vida? Será que teremos uma explicação, os porquês da vida, os nossos questionamentos? Será que tudo nós teremos uma explicação? Será que teremos resposta para tudo? Sinceramente não, queridos. Nós temos que reconhecer a nossa insuficiência com relação às tantas circunstâncias que passam nessa vida, a tantas realidades que passam para aqueles que servem a Deus, como também para aqueles que não servem a Deus. Eu tenho certeza, queridos, que você já ouviu muitas perguntas, ou aliás, você fez muitas perguntas para Deus. Alguém que já fez uma pergunta para Deus? Só para confirmar, eu sei que é a grande maioria, deixa eu ver, olha aí. Quantas pessoas? Então agora eu vou sair aqui e vou perguntar para onde você levantar a mão, perguntar o que você perguntou para Deus, tá bom? Estou brincando, irmãos. O que você perguntou para Deus? Qual foi a sua pergunta? Porque até então, Jó começa também a expressar, expor a sua humanidade, e é claro que ele faz questionamentos, ele pergunta, ele tenta encontrar o porquê do seu sofrimento, qual foi a razão, qual foi a sua culpa, e sinceramente ele fez muitas perguntas. No entanto, o próprio Deus, no capítulo 38, até o 41 especialmente, ele começa agora a falar com Jó, mas ele não responde a Jó, ele começa a fazer perguntas para Jó. Eu tive a curiosidade de contar das vezes em que Deus fez perguntas para Jó, a partir do capítulo 38, onde começa o diálogo de Deus com Jó, até o capítulo 41. Até o capítulo 41, sabe quantas foram as perguntas que Deus fez para Jó? 70 perguntas. 70 perguntas. Eu quero falar pelo menos de 35 hoje. Não, irmãos, não vou falar de 35 perguntas, não. Mas merece você debruçar nestes próximos capítulos e tentar a responder uma pergunta de Deus. Eu desafio você a responder pelo menos dessas 70 perguntas, pelo menos uma, razoavelmente. E são perguntas, irmãos, que merecem nós debruçarmos e analisarmos. Meu Deus, como explicar isso? Como responder isso? Bom, eu acredito sim que você, assim como eu, fizemos e certamente faremos perguntas para Deus. Mas eu quero ainda trazer uma seguinte pergunta: mas quantas vezes Deus fez perguntas para você? Quantas vezes que Deus fez perguntas para você? Quantas vezes você percebeu Deus perguntando algo para você? E nós olhamos na palavra, queridos, que Deus ele sempre traz perguntas. Quando olhamos para os discípulos, em uma ocasião, Jesus ele perguntou: Pedro, tu me amas? E a primeira pergunta que Deus fez ao homem, a saber, quando Adão pecou, está no capítulo 3, no versículo 9, quando Deus vem ao encontro deles no jardim, nisso eles já haviam pecado. Deus pergunta: Adão, onde você está? Deus ele vem ao nosso encontro sempre com uma pergunta. Deus ele sempre traz perguntas. E é interessante quando refletimos nessa palavra nessa noite, queridos, que Jó em algum momento desafiou Deus. Essas 70 perguntas, elas não estão aqui em vão. Elas estão também porque Jó havia desafiado Deus. E você pode olhar depois comigo, você pode olhar, notar isso no capítulo 3, versículo 22. Olha só as palavras que Jó havia falado em forma de desafiar Deus. E olha só: chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Jó está dizendo: chama-me
e eu responderei. Ele está, é claro, num diálogo com seus amigos, e ao mesmo momento ele traz esses questionamentos à pessoa do Senhor, à pessoa de Deus, e ele traz essa ousadia, um desafio: chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Em outras palavras, Jó está dizendo: Deus, eu te desafio, pergunte o que for, eu vou te responder. E Deus não foi muito exagerado não, só fez 70 perguntas para ele. Dessas tais, não pôde ele responder nenhuma. No decorrer ainda desse diálogo, você vai perceber que Jó, ele interrompe Deus e começa Jó a responder. Você pode olhar no capítulo 40, do verso 3 ao verso 5, que Jó, ele começa a responder para Deus, reconhecendo que ele é indigno diante do Senhor. Quando Deus começa a trazer essas perguntas para Jó, Jó se sente muito mais indigno diante da grandeza do Senhor. Essas perguntas que Deus direcionou a Jó, ele fez simplesmente relacionado com a criação. Resumidamente, irmãos, Deus fez para Jó essas 3 e tantas outras perguntas, mas resumidamente foram dentro dessa perspectiva: você é capaz de explicar a minha criação? Você pode conferir depois do capítulo 38, e você vai observar que Jó, ele fica sem palavras quando Deus começa a falar da criação, da natureza, quando ele trouxe à existência todas as coisas. E é tremendo que Deus se revelou a Jó através de um redemoinho. De um redemoinho, Deus começou a falar com Jó no meio deste. Deus não falou através de uma calmaria, não, foi reflexo de como estava realmente a vida deste homem. Foi a linguagem que ele entendeu, ou entenderia naquele momento, Deus, a voz de Deus. E você pode conferir isso depois, queridos, no capítulo 38, do verso 1, que diz: então do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Através de um redemoinho, Deus se revelou, se manifestou a ele, e tantas perguntas. Perguntou: você é capaz de explicar a minha criação? Você é capaz de supervisionar a minha criação? Ou seja, como é sustentada a minha criação? Desde as plantas, a natureza, os animais. Você é capaz de subjugar a minha criação, Jó? É dentro dessa perspectiva que foram assim destacadas tantas outras perguntas, diante deste teor que nós olhamos especialmente dessas 3 perguntas. Meus irmãos, mas sinceramente, se Deus faz tantas perguntas e uma maneira dele se relacionar conosco é através delas, o que importa nos saber sinceramente é o que Deus revela quando faz perguntas. O que Deus revela quando faz perguntas. O que Deus deseja revelar ao fazer perguntas. Por exemplo, no jardim do Éden, quando Deus veio ao encontro de Adão e Eva, ao perguntar: Adão, cadê você? Onde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Escondido, já com vergonha do pecado, exposto, com figueiras ali para cobrir a sua nudez, com folhas de figueira para esconder a sua nudez. Será que Deus não tinha percebido? Sim. Mas por quê? O que revela isso? Revela o quê? Revela que é a iniciativa de Deus, a bondade de Deus que vai atrás de quem está culpado, de quem pecou. Isso que revela quando Deus pergunta. Toda vez que Deus pergunta algo, Ele quer revelar, quer ensinar algo para nós. Não quer nos expor, não quer nos envergonhar. Ele quer primeiramente revelar sua bondade. É curioso quando você lê a palavra do Senhor, quando Deus faz pergunta, prepare-se, porque tem um ensinamento logo ali, tem uma pérola, tem algo que Deus deseja ensinar para nós através de perguntas. E tantas perguntas, Deus se revelou através de muitas coisas. Eu quero, irmãos,
pensar com vocês alguns pontos sobre isso. O que Deus revela quando faz perguntas. Primeira coisa, as perguntas de Deus revelam quem Ele é. A primeira coisa que eu aprendo em Jó 38, no versículo 4, conforme está escrito: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava, ó Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Deus estava revelando a sua onisciência. O que Deus estava dizendo para Jó, através dessa pergunta, era: Jó, você não viu nada das coisas que eu criei. Você não vê, você não sabe de nada do que eu fiz. Ou seja, o que significa isso? É uma chamada para confiar no Senhor, porque Ele conhece, sabe de todas as coisas. Ele viu todas as coisas. Deus vê todas as coisas pela sua onisciência. Ele percebe todas as coisas. O que Ele está trazendo para Jó é para confiar na soberania dEle. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Isaías escreve que Deus, quando Ele criou os céus, Ele criou como se fosse uma cortina, estendendo uma cortina. Você consegue imaginar a criação de Deus? A arte deste Deus poderoso? Quando Ele criou o céu, Ele estendeu como se fosse uma cortina. Tanto o profeta Isaías, salmistas também revelam isso. Onde estávamos quando Deus criou todas as coisas? E será que nós devemos dar espaço no nosso coração a alguma dúvida para não confiar neste Deus que criou todas as coisas de uma forma absurda e inexplicável? Como não confiar? Então, quando Deus faz uma pergunta, ou em meio às suas perguntas, o que Deus deseja? Revelar quem Ele é. E quem Ele é? Ele é o grande eu sou. Ele é o Senhor dos senhores. Nos chama, queridos, para termos uma confiança, principalmente de coisas que nós não temos absolutamente controle sobre elas. As perguntas do Senhor não apenas revelam quem Ele é, mas as perguntas também revelam quem nós somos. E se você se atentar no verso 2 do capítulo 38, e olha só o que está dizendo: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Veja, Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus, desviava do mal, ele era reto. No entanto, ele não conhecia a grandeza deste Deus. E Deus está se revelando a ele aonde? Através do seu pior momento da vida, no seu momento mais difícil, onde de fato ele começa a questionar. Uma coisa é sofrer por alguma explicação, eu estou sofrendo é por isso. Agora, como explicar uma coisa que você não sabe o motivo que está acontecendo? O sentimento de injustiça certamente predomina. O sentimento de você se sentir uma vítima de uma ira ou de uma infelicidade por aí vai encontrar espaço. O que nos faz realmente, irmãos, muitas vezes indagar ou fazer perguntas para Deus, muitas vezes nasce numa lágrima, nasce no silêncio. O que nos faz questionar muitas vezes a Deus, isso tudo nasce na onde? Nasce no sofrimento, nasce em um cenário de dor, nasce em momentos em que nós estamos totalmente em uma crise, que estamos totalmente indefesos, psicologicamente abatidos, abalados, emocionalmente abalados, e nós queremos encontrar uma explicação para tanto. As perguntas de Deus, irmãos, para revelar quem nós somos. Isso faz entender porque muitas vezes também o salmista diz: quem sou eu, Senhor? Para que tu se revelasse a mim, para que tu enxergasse a mim, quem sou eu, Senhor? Sabe, diante de tanta a grandeza de Deus, da criação do Senhor, quem somos nós? Faz realmente, irmãos, olhar para a nossa vida e pensar: quem é este que obscurece os meus planos?
Ou seja, Jó, você acha que é capaz de interferir nos meus planos de acontecer? Você é capaz de interferir? Quem é capaz de interferir nos planos de Deus de acontecer, irmãos? Quem é capaz de impedir aquilo que Deus disse amém? Quem é capaz de mudar isso, os planos dele? E muitas vezes é o que Deus disse aqui, palavras sem conhecimento. Tentamos obscurecer os planos de Deus com palavras sem conhecimento, ao falar coisas que nós nem sabemos, e tentamos entender, ou tentamos achar uma lógica, ou tentamos encontrar uma explicação. As perguntas de Deus, irmãos, não apenas revelam quem Ele é, não apenas revelam quem nós somos, mas as perguntas de Deus revelam a sua autoridade. Você pode olhar comigo no versículo 35 do capítulo 38, olha que tremendo essa palavra. Aliás, o versículo 35 do capítulo 38. Você pode dar ordem aos relâmpagos, é Deus que está perguntando para Jó. Você pode dar ordens aos relâmpagos. Você tem controle sobre a natureza para que saiam e lhe digam as suas ordens. Os relâmpagos batem continência para Deus dizendo as suas ordens. Ou seja, aquilo que nós não temos controle nenhum na nossa vida, irmãos, muito menos poder algum sobre a natureza e tantas coisas, tudo está em submissão à autoridade de Deus, tudo se rende diante de Deus. Tudo. Quem tem controle de dizer ao relâmpago ou para a tempestade, basta. Somente a autoridade de Deus pode fazer isso. Certa vez Jesus estava no barco com seus discípulos e ia atravessar por uma certa margem. E Jesus descansa, está dormindo e vem uma tempestade tão forte, os discípulos ficam apavorados. E começam a clamar socorro e acordar o mestre, dizendo: mestre, iremos perecer, o senhor não se importa? E o senhor primeiramente repreende a incredulidade deles. Ah, homens de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, por que vocês são tão temerosos? Eu estou aqui com vocês. Jesus só deu uma palavra e o mar cessou. O senhor disse: basta, aquieta-te. A tempestade cessou. Eles ficaram admirados, esses homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Este é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra, que nessa noite fala aos nossos corações, meus irmãos. É Ele que tem toda a autoridade. Bate continência, irmãos, respeitam suas ordens, dizendo: eis-me aqui. Qualquer tempestade, se o Senhor falar, submete à presença de Deus, à voz de Deus. Então, irmãos, basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra de Deus. A palavra do Senhor é uma ordem irrevogável. Se Deus falou, nós temos que confiar, queridos. Se Deus falou para não ir, não devemos ir. Se Deus agora falou: vai na minha força, vamos na confiança, vamos na força. Se Deus falou: marcha, então vamos marchar. Se Deus diz: não vá, então nós não iremos. A questão é, irmãos, que até o vento, o mar lhe obedece, os relâmpagos bate continência diante de Deus, as suas ordens, Senhor dos exércitos. A questão é: e nós? Somos submissos também à voz do Senhor? Porque até os relâmpagos, tempestades, submetem à voz do Senhor. E nós submetemos a voz de Deus quando Ele fala? Por trás de uma pergunta, irmãos, as perguntas, Deus também quer revelar sua autoridade, quer revelar se nós confiamos nessa autoridade, e se nós submetemos a autoridade do Senhor em nossas vidas. A palavra de Deus é autoridade. Ele estabelece princípios aos quais, quando nós submetemos, estamos submetendo a autoridade dEle.
a autoridade da palavra. Toda vez que eu me rebelo contra os princípios que Deus estabeleceu, eu estou desobedecendo, eu não estou sendo submisso à palavra do Senhor. Nós temos que dizer: Senhor, prontamente eu estou aqui para te obedecer. Ah, é? Então ame ao seu próximo como a si mesmo. Me ame acima de todas as coisas. Me ame acima de tudo. Perdoe. Honra seus pais, honra sua mãe, honra seu pai, para que seus dias sejam prolongados nessa terra, e tudo irá bem. Honre autoridades, a quem foi instituída pelo Senhor. Honre, irmãos, a palavra do Senhor é uma fonte de autoridade, e nós temos que crer que quando Deus Ele fala, Ele quer revelar a autoridade dEle sobre nós. Por trás das perguntas, Deus está se revelando a sua autoridade. As perguntas de Deus, irmãos, revelam que ninguém pode colocá-lo em dívida. E olha que tremendo, no capítulo 41, no versículo 11: quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois quem está debaixo de todos os céus, pois tudo o que está debaixo do céu é meu. Tudo o que está debaixo de todos os céus é meu, tudo. Quem deve alguma coisa para Deus, no sentido, o que Deus está devendo para mim? Ou seja, eu espero algo de Deus, sendo que eu dei algo para Ele primeiramente, para receber agora algo em troca? Olha só essa palavra, irmãos, que essas perguntas, na verdade, estão se revelando uma coisa: olha, ninguém pode colocá-lo em dívida. Ah, Deus tem uma dívida comigo. Quem tem? Isso, irmãos, isso é ser insensato ao pensarmos sobre isso. O próprio Deus, Ele faz aqui uma colocação, uma pergunta: quem primeiro deu algo a mim, para que eu tenha de retribuir-lhe? Quem deu algo primeiramente ao Senhor? Agora, quem recebeu algo do Senhor? Todos nós concordamos, nós recebemos do Senhor. Então, se tiver de retribuir alguma coisa, é nós que devemos retribuir com a nossa vida ao Senhor. Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele que nos deu, Ele que nos alcançou pelo favor, irmãos. Então, Deus não tem dívida nenhuma conosco. Nós devemos reconhecer que temos uma dívida, ainda que seja impagável. Pois como retribuir o favor de Deus por nós? Como retribuir? Nós estávamos, irmãos, condenados à ira de Deus, para não dizer ao inferno. Todos nós. Mas o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço ao trazer sobre nós a redenção através do seu sangue, nos trouxe vida. Então, se alguém tem uma dívida, ou se há dívida, quem deve para quem? Nós que devemos algo para o Senhor, pelo menos uma gratidão. O que você, sinceramente, poderia retribuir ao Senhor pelo favor dEle na sua vida? E favor do Senhor não é você pensar assim: em casa está indo bem, há uma estabilidade agora. Ah, já passou uma tempestade, dias piores já se passaram, está estabelecendo a minha vida financeiramente ou emocionalmente. As coisas estão acontecendo em casa, eu tenho um favor com Deus, eu reconheço o favor de Deus por isso. Irmãos, isso é muito pouco. Se dependermos somente disso para sermos motivados a adorar a Deus e engrandecer o nome do Senhor, é pouco demais. Vamos considerar coisas mais importantes, como o perdão, a salvação, a misericórdia dEle, o despertamento da nossa fé. Quem gerou isso, se não foi o próprio Espírito Santo de Deus, queridos? E louvar a Ele: Senhor, obrigado, porque o Senhor encontrou meu coração que estava tão distante de Ti. Obrigado, porque o Senhor despertou meu coração, o meu espírito que estava morto, adormecido, o Senhor me despertou, sobre os meus olhos, Senhor. Obrigado que hoje eu consigo enxergar, eu consigo ver uma perspectiva espiritual, eu consigo perceber. Obrigado porque o Senhor me levou a um arrependimento genuíno dos meus pecados, que estava antes me aprisionando, o Senhor me libertou. Eu creio que é isso, irmãos, nós devemos debruçar e adorar o Senhor constantemente. Retribuir o favor dEle, a misericórdia dEle, servindo com louvor e gratidão. Quantos concordam com isso, irmãos meus? Louvado seja o nome do Senhor.
Aqui trago uma aplicação, irmãos. Reconhecer a própria limitação é o primeiro passo para o agir de Deus. Foi isso que Jó começou a reconhecer diante de Deus. Ele disse: Senhor, eu reconheço totalmente que eu sou incapaz de tentar responder qualquer coisa que o Senhor me perguntou. Eu sou incapaz, Senhor, de questionar o Senhor. Sou incapaz. Quando reconhecemos, irmãos, nossa própria limitação, é o primeiro passo para o agir de Deus. Porque quando Jó começou a reconhecer a sua limitação, quando ele reconheceu sua incapacidade, no capítulo 42, é a mensagem de encerramento dessa série de mensagens, na semana que vem, que nós iremos ouvir, Deus começou a restaurar Jó. Quando ele chegou no seu limite, ou quando ele reconheceu a sua própria limitação, ele disse: Deus, eu me rendo. Sabe o que Deus procura em nós, irmãos? Corações rendidos. Sabe, quando Deus vai começar a mudar verdadeiramente a nossa vida, quando nos rendermos diante dEle sinceramente. Se render, queridos, quando se quebrantamos na presença do Senhor. Essas perguntas que veio com o propósito de Deus revelar a soberania, a bondade e os planos dele sobre Jó, é o que o fez ele de fato a se quebrantar, a reconhecer as suas limitações e a sua incapacidade. Aí houve uma restauração tremenda da parte de Deus. Nisso eu aprendo que reconhecermos a nossa pequenez é o primeiro passo para recebermos sabedoria de Deus. Quando reconhecemos nossa incapacidade, é o primeiro passo para você receber sabedoria do Senhor. Agora, quando ficarmos lutando com a nossa própria força, como Deus vai nos habilitar? Porque o crédito, a glória não será de Deus, mas será nossa. Por isso, nós devemos, irmãos, reconhecer. E olha como é difícil para uma pessoa reconhecer que ela, de fato, precisa do socorro, do favor de Deus. Talvez para as mulheres é muito mais sensível, mas para o homem admitir que, de fato, eu sou incapaz, eu estou no meu limite e sozinho eu não posso sair desse caminho, eu não consigo me largar desse negócio, me libertar disso, eu não consigo. É o primeiro passo, irmãos, é o primeiro passo. Nós conseguimos caminhar uma família para a recuperação da dependência química. Esse rapaz, a primeira coisa que eu disse: você já deu um grande passo antes de chegar na comunidade terapêutica. E qual foi o primeiro passo? Admitir que você não consegue sozinho e precisa de ajuda. Porque quem não reconhece, não admite que precisa de ajuda, não aceitará. É admitir: eu sou dependente, eu preciso. E isso não vale somente para quem está no alcoolismo ou nas substâncias químicas que sejam, mas também quem está aprisionado no seu egoísmo, quem está aprisionado no ciúme, quem está aprisionado na carnalidade, quem está aprisionado na inveja, quem está aprisionado no passado, quem está aprisionado na dúvida. Precisa chegar o momento de dizer assim: olha, eu estou aprisionado nisso, mesmo sendo crente, ou servindo a Deus, ou sendo nada, estou aqui, ouvi essa mensagem, chegou de repente no meu celular, chegou na minha casa. Precisamos reconhecer que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, não conseguimos levantar do chão, queridos, nós não conseguimos. O primeiro passo para recebermos sabedoria de Deus, ou recebermos a intervenção dEle, o agir do Senhor, é isso, é reconhecermos, é admitirmos, é quebrantarmos, é nos render diante de Deus. Enquanto ficarmos lutando contra os nossos argumentos, irmãos, com as nossas razões, nós não iremos dar espaço para o Senhor agir em nossas vidas. Quando nós ficarmos ainda resistente com os nossos argumentos, ou até mesmo o orgulho disfarçado com meio de tudo isso, como haverá um agir de Deus, irmãos? Dificilmente. Corações rendidos é o que mais precisa ver para Deus começar uma grande obra. Corações que se rendem diante dEle. E por fim, irmãos meus, eu quero concluir
quando não entendemos o que Deus está fazendo, precisamos lembrar quem Deus é. Quem Deus é. Quando não compreendermos o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, nós precisamos lembrar uma coisa: quem Deus é. Sabe de uma coisa? Por um momento, Jó não precisava mais de nenhuma resposta. Ele não precisava mais de explicações, os porquês, sendo que a própria presença do Senhor esclareceu tudo. Ele esclareceu tudo, a presença do Senhor. O que nós mais precisamos, irmãos, principalmente ao enfrentarmos dias em que há espaço para levantarmos questionamentos, e a vida vai nos oferecer isso, pode ter certeza, seja você crente ou não, nós iremos passar por momentos em que a dúvida vai vir e questionar. É nessas horas que nós precisamos render diante do Senhor, dizer: Deus, eu confio em Ti, só me permita uma coisa, Senhor, que eu sinta a Tua presença comigo, Tua presença comigo. Nesses capítulos, até o capítulo 38, nós percebemos que é o primeiro diálogo de Deus com Jó. E pensa o que ele já havia passado sozinho, ainda que por um momento foi consolado pelos seus amigos, mas tudo veio a piorar, porque tentaram explicar sem ter discernimento das coisas, e veio certamente a piorar as suas indagações. Houve um silêncio de Deus, boa parte do sofrimento de Jó, mas uma coisa vale afirmar, que o silêncio de Deus não significa ausência. Deus sempre esteve presente, mesmo Jó não sabendo. Lembra que essa prova começou não na terra, começou no céu. Se você não estava aqui das primeiras ministrações, olha no capítulo 1. Começou essa prova a ser discutida no céu, não na terra. Deus já estava no controle de tudo. Claro que Jó não sabia, assim como nós não sabemos de coisas o que o céu conversa, os planos de Deus reservados para nós. Nós temos que lembrar de uma coisa, irmãos: quando nós não ouvimos a voz do Senhor, o silêncio de Deus não significa ausência, significa que Ele vai se revelar no momento certo. Ele vai se revelar na hora certa. Deus se revela na hora certa. E quando Ele se revela, irmãos, cai por terra todo questionamento. Quando Deus se revela, irmãos, nós iremos entender: Deus, tudo vai passar mesmo nessa vida. Tudo, por mais que eu ame minha família, por mais que eu ame, por mais que eu dedico tanto esforço e suor para as conquistas nessa vida, tudo vai passar, mas a Tua presença aqui basta. Só uma coisa que não vai passar, tanto aqui e na eternidade: presença de Deus. Presença de Deus, irmãos. A única coisa que não vai passar nessa vida, mesmo quando partirmos deste mundo, é a presença de Deus. É por isso que devemos nos apegar, queridos. Se apegar naquilo que o apóstolo Paulo diz, devemos apegar naquilo que os olhos não veem, porque são eternos. E aquilo que os olhos veem são temporais. Vai passar, vai passar. Devemos confiar, irmãos, na presença do Senhor. E nessa noite eu quero orar com vocês. Se Deus está fazendo alguma pergunta ao seu coração, não é somente esperando uma resposta sua, mas Ele quer revelar algo através dessa pergunta ao seu coração. Quero chamá-los lá de pé neste momento, irmãos meus, por favor. Eu quero convidar aqui à frente, por gentileza, nossos irmãos do Ministério de Intercessão, que estarão orando junto com você. Tanto você que deseja comigo nessa noite começar uma jornada de oração, 7 terças-feiras, por um propósito a qual você quer colocar diante do Senhor. E nós temos aqui várias áreas que nós podemos buscar no Senhor em oração, seja por emocional, espiritual, física, familiar, material, e você poderá estar aqui do lado a semana que você estiver na sua jornada. Eu encorajo você, se começar, vamos até o fim.
Se você não puder estar aqui nas terças-feiras, peça para que alguém represente você aqui em oração. Eu quero encorajar você a começar uma jornada de fé nessa noite comigo, por um propósito de oração, de clamar ao Senhor. E você que já está entre a segunda, a sétima semana, você poderá também sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós vamos orar juntos. E eu quero especialmente também orar por você, mesmo que não esteja no seu um propósito de fazer essa campanha, mas nós queremos orar especialmente com você, em que a palavra nessa noite encontrou seu coração. Se a palavra encontrou seu coração nessa noite, você entendeu, Deus, o Senhor me encontrou, falou meu coração essa palavra, nós também queremos orar com você. Basta você também identificar com o intercessor ou intercessora, qual é realmente algo específico do seu coração, para te ajudar em oração. Nós vamos orar juntos, nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos por um momento, querido. Senhor, a Tua palavra foi proclamada, liberada, Senhor. Nós oramos o nome de Jesus, na certeza que a Tua palavra não voltará para o Senhor vazia, mas ela cumprirá os Teus desígnios, Senhor. Pai, nós entendemos que o Senhor se revela em meio às perguntas. E nós oramos, Deus, que a Tua presença venha de tal maneira encontrar este coração que está talvez endurecido por tantas perguntas sem respostas, dos tantos porquês que a vida, de uma forma tão dura, tem levado a fazer tantos questionamentos. Meu Deus, nós entendemos nessa noite que o silêncio do Senhor não significa a ausência do Senhor, mas faz o Senhor compreender ou sentir ou crer, Pai, de todo o coração, Tua presença conosco, mais fiel que a nossa sombra. Sentimos o Teu amor mais poderoso do que o amor de uma mãe. Senhor, nós oramos o nome de Jesus. Oro que o Senhor venha tocar corações nessa noite, Senhor, devolvendo esperança para aqueles que perderam, devolvendo alegria para aqueles que perderam a alegria de servir a Ti, Senhor, e foram golpeados por alguma circunstância dessa vida, Pai. Nós oramos o nome de Jesus, pelo Teu poder restaurador, devolva alegria, Senhor, aos corações, devolva saúde, Pai. Nós oramos, Senhor, traga sonhos, Senhor, desperte vida, Senhor, desperte uma vontade de viver poderosa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos aos Teus pés agora as nossas vidas, Senhor. Nos lançamos diante de Ti neste momento, Espírito Santo de Deus. Que a Tua voz continue ecoando neste lugar. Tua presença flui neste lugar, Pai. Nós vamos continuar Te buscando, orando agora, oh Pai. Eu oro, Pai, por cada vida que vai sair agora dos seus lugares a vir aqui à frente. Que elas jamais voltem para os seus lugares da mesma maneira, Pai. Deus, que sejam tocadas pelo Senhor através da oração, através da intercessão, através da fé no Teu nome, através da Tua palavra pregada, Senhor, em nome de Jesus. Pois nós cremos que este é o Deus a quem servimos, que abre caminhos no deserto. Este é quem Tu és. Nós clamamos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Sai dos seus lugares, irmãos, e vamos clamar ao Senhor juntos aqui na frente. te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei,
te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei,
Senhor, nós estamos diante da Tua presença gloriosa, Senhor. E nós cremos neste Deus, quando age, ninguém impede. Quem impedirá o Teu agir, meu Senhor? Senhor, nós clamamos agora em favor de nossos irmãos. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, o Teu toque poderoso neste lugar. Senhor, nós oramos, restaura, Senhor, alegria, traga poder, renovo. Nós declaramos, Deus, que vidas sairão aqui nessa noite com o Seu milagre. Em nome de Jesus, com o Deus do milagre. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Senhor, nós declaramos, ó Deus, que a Tua presença continue sustentando nossos irmãos. Que a Tua presença sustente esse casamento. Sustenta, Senhor, este lar. Sustenta o coração dos filhos. Senhor, nós declaramos que os filhos, Senhor, sejam alcançados pelo Senhor, pois declaramos uma família consagrada ao Senhor Jesus. Nós entramos em oração junto com essa mãe e com esse pai pelos filhos. Oramos, Deus, no nome de Jesus, Senhor, alcance. Espírito Santo de Deus, venha libertar, ó Deus, onde eles estão agora. Traga, Senhor, um despertamento de fé. Traga, Senhor, uma saudade por Tua presença outra vez, Senhor. Pai, nós oramos no nome de Jesus, Teu poder venha tocando agora sobre os enfermos. Nós declaramos, em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus, seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme a fé que o Senhor deu a você. Pela fé, em nome de Jesus. Receba do poder do nome de Jesus. Nós cremos neste Deus Todo-Poderoso, que opera hoje, em nome de Jesus, o Senhor que renova a nossa força, o Senhor que sustenta a nossa fé, o Senhor que nos traz bom ânimo para prosseguir. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, glorifica o Teu nome, Senhor, nessa família, nessa vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Glorifica o Teu nome, meu Senhor. Glorifica o Teu nome, Jesus. Se você crê nisso, comece a agradecer ao Senhor pela fé. Senhor, obrigado pela cura. Senhor, obrigado por este milagre. Senhor, obrigado por essa provisão. Obrigado, Senhor, por essa bênção sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, a certeza que meus filhos foram tocados pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque meu casamento foi tocado pelo Senhor. Pai, pela fé já estou crendo numa transformação poderosa, Senhor. Eu não estou apoiado numa ilusão. Eu não estou apoiado numa falsa esperança. Sim, em Jesus, no Senhor que tem toda a autoridade. Neste Deus a quem deposito totalmente a minha confiança. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te damos graças e louvores em nome de Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor com fé, com suas palmas. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus pelos testemunhos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda nas suas mãos, receba, irmãos, a bênção do Senhor, queridos. Que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre ti. Que o amor de Deus, nosso Pai, transborde sobre a sua casa. Que o consolo do Espírito Santo seja derramado sobre ti. Que o bálsamo do Senhor venha sobre ti. Que a proteção do sangue de Jesus continue sobre a tua casa. Que o Senhor te guarde, te proteja, te fortaleça. Que assim seja hoje, seja todos os dias da nossa vida.
Quem crê diz amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos.